anterior, a gente já havia mencionado que no final do século XIX e início do século XX haviam vários problemas em aberto que não podiam ser resolvidos com as leis da física clássica, que eram as leis de Maxwell, as leis do eletromagnetismo, e as leis de Newton, que são as leis da mecânica clássica. Bom, um desses problemas era a radiação do corpo negro, que a gente já analisou com um pouco mais de cuidado na última aula, e hoje a gente vai falar de um outro fenômeno que é o efeito fotoelétrico, que também só pode ser explicado utilizando a proposta que a princípio pareceu absurda de quantização de energia de Planck. Bom, então o efeito fotoelétrico ele consiste da emissão de elétrons que ocorre quando a gente incide ondas eletromagnéticas em uma superfície metálica. Tá? Então, um experimento para a gente observar o efeito fotoelétrico ele funciona mais ou menos assim. A gente tem aqui duas placas metálicas em que a gente pode variar a tensão entre essas placas metálicas e eu vou jogar luz em uma dessas placas metálicas e observar a corrente de elétrons que se forma de uma placa para outra. Então, o que acontece? A luz arranca elétrons dessa placa aqui e esses elétrons vão formar uma corrente que vão até a outra placa metálica. E eu posso analisar a energia desses elétrons variando a tensão que eu aplico aqui entre as duas placas metálicas. Tá? Bom, então o que acontece aqui? Hoje a gente já sabe que todos os materiais são formados de átomos e os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Então eu tenho cargas positivas e as cargas negativas ao redor do núcleo do átomo. Então, o que acontece no metal é que eu tenho as cargas positivas, elas formam uma barreira de energia potencial através da atração eletromagnética entre as cargas positivas e as cargas negativas, e essa barreira de potencial mantém os elétrons confinados dentro do material. Então, se eu quiser ejetar elétrons desse material, eu tenho que fornecer energia para vencer essa barreira de potencial formada pela atração entre as cargas positivas e os elétrons. Bom, então, essa energia mínima que eu preciso para arrancar elétrons desse material é chamada função trabalho. A gente normalmente usa essa letrinha grega φ para representar uma característica do material. Tá? Ok, então, quando eu incido essa luz, a gente vai ver que não é qualquer tipo de luz, os elétrons absorvem a energia da radiação incidente e aí, absorvendo essa energia da radiação incidente, eles podem superar essa barreira de potencial formada pela atração das cargas positivas. Bom, esse fato em si não é surpreendente. Por quê? Já se conhecia um efeito parecido em que a energia era fornecida pelo aumento da temperatura, que é o efeito termoelétrico. Então, esquenta o material a temperaturas muito altas e a gente observa a emissão de elétrons desse material por causa desse aumento de temperatura. E o que estava acontecendo aqui é uma coisa semelhante. Né? O aumento de temperatura permite que esses elétrons ganhem energia o suficiente para vencer essa barreira de potencial. E aqui a gente já sabe que a luz carrega energia e, portanto, não era nada surpreendente que ao incidir luz sobre o material, os elétrons fossem capazes de absorver a energia das ondas eletromagnéticas e vencer a barreira de potencial formada pela atração das cargas positivas. Então, isso em si não era um efeito surpreendente. O que foi surpreendente foram algumas características que a gente observa no experimento do efeito fotoelétrico, e essas características não estão de acordo com o que era previsto pela física clássica. Bom, então vamos entender o que se esperava se a gente tentar descrever esse fenômeno utilizando as leis do eletromagnetismo clássico. Tá? Bom, então a gente tem aqui de novo o mesmo experimento, as duas placas metálicas e a radiação eletromagnética incidindo em uma delas, e a gente vai observar a corrente e mudando a tensão entre as duas placas, a gente pode estudar algumas propriedades desse efeito, ok? Bom, então o que a gente quer fazer aqui é estudar como a corrente entre as duas placas varia com a voltagem que eu aplico entre as duas placas, tá? Então, se eu aplicar um potencial que se opõe ao movimento dos elétrons, que vai atrair os elétrons para essa placa aqui,
a gente pode determinar a energia cinética máxima dos elétrons, tá? Porque eu tenho que fornecer uma energia potencial elétrica correspondente à energia cinética máxima para poder frear os elétrons, né? Até que eles não cheguem mais na outra placa, tá? Então, esse potencial necessário para parar a corrente, então eu vou aumentando o potencial, a energia cinética dos elétrons diminui. E se a energia potencial for muito alta, os elétrons não vão ter energia cinética suficiente para atravessar até a outra placa. Eles vão parar antes e voltar para a placa de onde eles saíram, tá? Então, a diferença de potencial que eu preciso para parar a corrente, para fazer os elétrons pararem de chegar até a outra placa, é chamado potencial de corte. Ok. Então, classicamente, o que se esperava? Primeiro, esperava-se que o potencial V0 dependesse da intensidade da luz. Porque, classicamente, a energia está ligada à intensidade. E, se eu tenho elétrons com energia maior, eu vou precisar de um potencial de corte maior para poder parar esses elétrons, para frear esses elétrons que vão ter energia cinética maior. Tá? Esperava-se também que luz de qualquer frequência fosse capaz de produzir o efeito. Então, se eu tenho um feixe de energia baixa, talvez demorasse mais tempo até o elétron absorver energia suficiente para ser ejetado do material, mas a princípio qualquer fonte de luz seria capaz de produzir esse efeito. E também, por causa disso, né, por causa desse mesmo raciocínio, esperava-se que os elétrons demorassem um tempo até serem ejetados quando eu tenho feixes de baixa intensidade, porque esses feixes têm energia menor e, portanto, a gente esperaria, né, utilizando as previsões da física clássica, que os elétrons fossem aos poucos absorvendo energia até eles acumularem energia suficiente para serem ejetados. Tá? Ok, agora, como a gente viu no vídeo anterior em que a gente viu a simulação desse experimento, não é isso que é observado quando você vai para o laboratório e faz o experimento. Tá? Então, o que é observado? Primeiro, é observado que o potencial de corte não tem nada a ver com a intensidade da luz. Ele só depende da frequência da luz incidente, tá? Não depende da intensidade. A intensidade da luz afeta a quantidade de elétrons emitidos, não sua energia. Outra coisa observada que também era impossível de explicar utilizando a física clássica é que existe uma frequência de corte, F0, a partir da qual o efeito ocorre. Então, se eu tenho frequências iguais ou maiores do que essa frequência de corte, eu vejo o efeito acontecer. Agora, se a frequência da luz incidente é menor do que a frequência de corte, a gente não observa nenhuma corrente. E por último, observa-se experimentalmente que os elétrons são emitidos instantaneamente após a incidência da radiação com a frequência adequada. Tá? Então, não é qualquer feixe de luz, qualquer frequência que provoca o efeito fotoelétrico. O potencial de corte não está relacionado à intensidade, sim à frequência da luz. E por último, a emissão dos elétrons é praticamente instantânea e não tem esse tempo entre a incidência da luz e a emissão dos elétrons, como era de se esperar se a análise é feita utilizando a física clássica. Ok, então, como a gente explica todos essas propriedades observadas experimentalmente que não podem ser explicadas com as hipóteses da física clássica?